O que nós vamos ver vai ser um conteúdo que permita a vocês enfrentarem ou cursarem as próximas disciplinas com uma base mais sólida de química. Então, várias das coisas que nós vamos conversar, vocês já viram no ensino médio. Aí vocês falam assim, então eu nem vou na aula da Dalva, porque eu vou fazer lá, já li tudo no colégio. Eu passei na FUVEST com nota maior do que 8, o que eu vou fazer lá? O que nós vamos ver, na verdade, vários dos tópicos são os mesmos, mas nós vamos ver vários deles com uma nova roupagem, com uma nova abordagem. Mas o que nós vamos ver? A química trata do quê? O que é a química? Aliás, por que diabos alunos de um curso de farmácia e bioquímica têm que ter aula de química? Alguém já se perguntou isso? Os que não gostam de química devem ter se perguntado. Porque nessa sala aqui, no mínimo 2 grupos de alunos certamente existem. A gente tem os alunos que escolheram farmácia e bioquímica porque gostam do lado bio, e tem os alunos que escolheram farmácia e bioquímica porque gostam do lado química. Né? Tem isso também. Quando eu comecei a dar essa disciplina, eu achei que todo mundo que fazia essa disciplina odiava a química. E eu descobri que não é verdade. E tem sido uma coisa muito prazerosa dar essa disciplina. Né? Então, quem gosta de química, pelo menos, deve saber qual que é o objeto da química, do que a química trata. A matéria, em que sentido? Que tipo de fenômeno a química particularmente está interessada? As reações químicas. Para a gente chegar, foram perfeitas as respostas de vocês, porque para a gente chegar nas reações químicas, a gente tem que entender como é que é a matéria, como é que essa matéria está estruturada, a gente tem que entender como é que ela interage. Então, a química é a ciência da transformação da matéria, tá certo? Mas para eu entender como essa matéria está se transformando, eu tenho que conhecer muitas coisas, né? Então, normalmente uma reclamação dos alunos é assim, que não gosto de química porque química tem que decorar muita coisa. Eu diria para vocês que tem que decorar menos coisa do que vocês decoram por prazer em termos de número de telefone, número de WhatsApp, e-mails. A memória da gente e a nossa vida cotidiana, ela depende muito da nossa memorização de algumas coisas. Nenhum conhecimento pode ser baseado em memorização. Se vocês se matarem antes da minha prova para estudar, decorou tudo, vocês estão perdidos. Porque eu não aprecio memorização, porque eu sou professora, eu não sou adestradora, tá certo? Eu prefiro que vocês entendam o conceito, tá? Agora, entender o conceito é uma coisa que vai exigir mais de vocês, não é bonequinhos e bonequinhas, porque aluno adora decorar coisa, reclama que tem que decorar, mas adora decorar. Aluno adora caderninho bonito, não é? Quem é o bom professor? O bom professor é aquele que faz um caderno certinho, uma lousa certinha, porque aí vocês sabem certinho o que vocês têm que estudar, não é? Não é isso? Ou algum de vocês gosta daquele professor que tem uma lousa toda bagunçada, né? De uma maneira geral, a gente traz essa cultura do ensino médio, né? Eu quero um caderno bem feitinho para eu poder estudar para a prova. Então, 2 coisas erradas, né? Eu, pessoalmente, nessa nossa disciplina, eu não tenho como ter mais conteúdo do que qualquer livro que eu coloco para vocês na bibliografia. Não tenho. Então, para aprofundar o conhecimento, além do que eu vou falar aqui, vocês vão ter que ir na literatura. E a outra coisa é que é impossível. Eu tenho um colega nosso aqui no Instituto, um colega da Bioquímica, ele tem uma frase que eu sempre uso no primeiro dia de aula. É assim, que essas aulas de lousa e de caderno bonitinho elas são a forma mais eficiente da informação passar do caderno do professor, da informação ir do caderno do professor para o caderno do aluno, sem passar pela cabeça de nenhum dos dois. Isso é muito ruim, né? E efetivamente assim, eu não dou essa disciplina para treinar vocês para fazerem prova. Tá bom? Eu espero que vocês sejam capazes de entender a importância
da compreensão, né, para que a gente entenda essas reações, a importância da compreensão de como esses átomos estão ligados, de como que a energia permeia a matéria, porque nós vamos ver mais lá na frente que para nós sabermos se as transformações químicas vão acontecer ou não espontaneamente, nós temos que entender como que é a distribuição da energia naquele sistema químico e na vizinhança dele. Então, para a gente entender isso, nós temos que entender como é que a energia está armazenada nas ligações químicas, nas forças de interação, sejam elas do tipo que forem. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar muito com química de solução, com equilíbrios em solução. Então, para nós, é extremamente importante entender como que os íons interagem com as moléculas de água. Você fala, Dalva, mas água é só solução, não quer dizer que seja água. Lógico que não, pode ser qualquer líquido. Só que nós vamos trabalhar, e vocês ao longo da carreira, da vida profissional de vocês, em 99,99% das situações, vão trabalhar com meio aquoso. O organismo humano é um grande reator químico. E o meio humano, né, o corpo humano, os meios biológicos, os fluidos biológicos, obviamente são aquosos. Então, é por isso que a nossa disciplina, ela está montada, ela está calcada sobre equilíbrios em solução. E, obviamente, equilíbrios em solução aquosa. Para vocês terem uma ideia, né, da importância da gente entender isso, eu sempre dou um exemplo muito claro, pelo menos para mim, e importante para alguém que está na área bioquímica, atuando na área de farmácia bioquímica, como vocês começaram agora a estar. E eu sempre vou tentar colocar todos os exemplos de química, sempre vou tentar colocar um exemplo biológico para vocês. Então, vamos pensar estruturalmente no nosso corpo, né? Se eu estou aqui de pé falando com vocês, de pé, por que é? O que me mantém aqui de pé? É o meu esqueleto, gente. Não é? Porque certamente não é a minha musculatura, tá certo? Essa musculatura aqui, ela seria incapaz de manter a minha estrutura corporal de pé. O que são os ossos do corpo humano? Cálcio é elemento. Quando eu falo do que o osso humano é constituído, eu posso pensar em elemento, e aí eu falo cálcio, fósforo, oxigênio, carbono, esses são os elementos. Se eu sei os elementos, eu não necessariamente sei a substância. Então, se eu falo assim, os ossos são feitos de cálcio, perfeito, pode ser óxido de cálcio, pode ser carbonato de cálcio, pode ser cloreto de cálcio, pode ser sulfato de cálcio. O que de cálcio? Oi? Fosfato de cálcio. Os nossos ossos são um tipo de fosfato de cálcio. Um tipo, né, um análogo a uma hidroxiapatita. Na verdade, os ossos são um pouquinho mais complexos que isso. Algumas vezes eu vou fazer umas simplificações para a gente poder conversar. Os nossos ossos, os nossos dentes, as nossas unhas são o que a gente chama de um compósito. É uma mistura de uma fase orgânica e de uma fase inorgânica. A fase inorgânica é uma hidroxiapatita carbonatada. É um fosfato hidroxilado que também tem carbonato. Tá certo? Olha que coisa interessante. Vamos pegar só o lado do fosfato. Fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. Isso é um composto iônico. Como é que vocês sabem que é iônico? Porque eu tenho metal. Qual é a carga do cálcio mesmo? 2+. E o fosfato, como é que é a estrutura dele? Não é? O que é a ligação iônica? Eu tenho 2 íons, esses 2 íons vão interagir. A ligação iônica, o modelo mais simples dela, é uma interação eletrostática. Olha, eu tenho cargas de sinais opostos, essas cargas de sinais opostos vão se atrair? Qual é o modelo mais simples que eu tenho para explicar a ligação eletrostática? Vocês aprenderam na física
Eletrostática. Oi? Não são as bolinhas ainda, mas qual é a lei que explica como que as cargas interagem? A lei de Coulomb, que alguém aqui falou, né? Isso é qualitativo, tá certo. O que a lei de Coulomb fala pra gente? Vocês lembram? Lógico que vocês lembram. A força de interação entre duas cargas depende do quê? Depende como da distância? Com o inverso do quadrado. E depende mais do quê? Do que das cargas? Isso não é muito relevante, se é um módulo ou não, mas... Isso, depende linearmente, né? Carga 1, carga 2, inverso do quadrado da distância. Isso aqui é o modelo mais simples para explicar a ligação iônica. Uai, onde falha? Lei de Coulomb se aplica a quê? A que tipo de carga? Sim, carga elétrica, mas tem uma característica importante nessa carga elétrica. Pontiforme. Pontiforme quer dizer o quê? Que tem dimensão desprezível. Tá certo? Eu posso dizer que um íon tem a dimensão desprezível? Um íon de dimensão desprezível? Não. Eu posso usar isso aqui como um primeiro modelo, mas é claro que eu vou ter que fazer correção nisso aqui. Coulomb funciona para carga pontiforme. Íon não é pontiforme, íon tem tamanho, né? Tabela periódica é uma coisa que está no nosso conteúdo, mas eu acho muito chato falar assim, gente, hoje nós vamos ter uma aula sobre a tabela periódica. A tabela periódica, ela é dividida em grupos e em períodos. Eu acho muito chato falar isso. Então, nós vamos rever o que vocês sabem sobre tabela periódica, falando sobre outras coisas. Aqui eu estou falando sobre o tamanho de íon. Quando eu olho para a tabela periódica, a gente sabe que a gente pode prever o tamanho de átomo, não pode? Então, a tabela periódica, ela é feita de várias colunas e cada coluna se chama família ou grupo. Então, eu tenho grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 16, grupo 17. E cada uma das linhas, como é que chama? Período. O que muda quando eu vou de um grupo para o outro? O que está mudando? Quantidade do quê? Quantidade de próton, né? Claro que o átomo é equilibrado eletricamente, mas a gente sabe que o que está mudando aqui é o número atômico. Tá certo? Então, eu vou do hidrogênio que é 1 para o hélio que é 2, o lítio que é 3, o berilo que é 4. Opa, eu estou colocando próton no núcleo, tenho cada vez mais próton, como o átomo é neutro, eu tenho que ter cada vez mais elétron. E o que muda quando eu vou de um período para o outro? É a mesma coisa, é o número atômico que está mudando, tá certo? Mas qual é a diferença do grupo e do período? O que caracteriza um grupo, uma família? Quantidade de elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada, é a que participa das ligações químicas. Então, eu sei que todos os elementos químicos desse grupo aqui, dessa família, desse grupo, todos eles têm o mesmo número de elétrons na última camada. Grupo 1 tem quantos elétrons? 1. O grupo 2 tem quantos elétrons? 3. O grupo 15 tem quantos elétrons? 15. Não. Tem quantos elétrons? 17 tem 7 elétrons, 16 tem 6, o 15 tem 5. Tá certo? Então, o que caracteriza os grupos, número de elétrons na última camada. E o que caracteriza os períodos, não tem nada que caracterize o período especificamente.
Mas eu vou aumentando o número de elétrons e normalmente eu vou colocando elétrons na mesma camada. Vou colocando elétron na mesma camada. Então eu tenho, por exemplo, eu vou do lítio para o berílio. O lítio tem 1 elétron na última camada, o berílio tem 2, o boro tem 3, carbono tem 4, nitrogênio tem 5, tudo isso na última camada. O que eu estou olhando quando eu olho para o elétron? Quem mantém o elétron preso no átomo? Atração com o núcleo. Aí o núcleo tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. Então eu posso olhar de novo para essa equação, não posso? Quanto mais carga eu tenho, maior é a força de interação. Então o tamanho do átomo, ele deve, à medida em que eu estou aumentando, né, o número atômico, estou indo da esquerda para a direita no período, eu estou diminuindo o tamanho do átomo. Não é isso? Porque eu tenho mais elétrons numa mesma camada. A interação com o núcleo é maior. E quando eu vou dentro de um grupo, quando eu vou de período em período, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a distância. Então o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo. E diminui grosseiramente, depois a gente vai ver exceções, da esquerda para a direita. Então, voltando para cá, na nossa boa e velha lei de Coulomb, né? Primeira coisa que a gente pode falar, e que vocês sabem, é que se eu tiver interação de um metal com um não metal, eu vou ter uma ligação iônica. Aqui isso não é muito claro, porque o fosfato já é um grupo. Mas, por exemplo, no bom e velho cloreto de sódio, eu tenho um metal, o Na+, e um não metal, que é o cloreto. Isso vocês já sabem. Sempre que eu tiver interação de um metal ou um não metal, eu sei que a ligação vai ser iônica ou vai ter um caráter iônico muito grande. Olhando aqui, né, olhando para isso que eu acabei de falar para vocês, e olhando para essa aproximação grosseira, para essa descrição grosseira da ligação iônica, como que vocês acham que é a ligação no fosfato de cálcio? Forte ou fraca? Por quê? Porque a ligação é forte. Vocês falaram que é forte porque o osso da gente estrutura o corpo, certo? Mas agora vocês já sabem por que a ligação é forte. Porque as cargas são grandes. Quanto maiores forem as cargas dos íons, mais forte é a ligação iônica que se estabelece. A gente vai relacionar isso mais tarde, por exemplo, com propriedades como ponto de fusão. Então, olha como o processo evolutivo, né, natural, ele é fantasticamente coerente. O nosso esqueleto, ele tem que ter características de estruturação. Para eu ficar de pé, para eu realizar algumas funções, eu preciso de um esqueleto no qual os átomos, no caso íons, estejam fortemente ligados. Já tecidos, com tecidos, músculo, pele, eu posso ter essa característica? Não, já imaginou? Se a ligação é forte, eu não tenho mobilidade, como é que eu ia me deslocar? Então os tecidos, eles têm que ter características adequadas às funções que o organismo realiza, não é? Toda a parte orgânica, né? O que a gente tem a célula, as células compõem os tecidos compõem os órgãos compõem os organismos completos. Então a gente volta lá. Como é que as células estão interagindo? Como é que é o modelo que vocês viram em biologia que a gente usa para explicar tecido? Como é que é uma membrana celular? O que mantém, vamos falar uma coisa mais simples, a membrana celular. O que mantém o conteúdo da célula lá dentro? O que o contém?
O modelo que a gente aceita hoje é o da bicamada, não é? O tal do mosaico. Como que é essa bicamada? Essa bicamada, ela é assim, né? Eu tenho uma cabeça que é polar, que tem carga. Uma outra parte da molécula não tem cauda. Isso aqui interage mais para cá assim, né? Estou sendo preguiçosa. E isso mantém a estrutura da célula, certo? Aí um monte de célula vai formar um tecido. Os tecidos vão se diferenciar em órgãos, né? Vocês já pararam para pensar qual é a natureza da ligação que mantém a integridade das nossas células? Porque é aquilo ali, não é? Isso aqui vai formar uma... Eu desenhei um pedaço da membrana. Mas isso aqui... Estou fazendo uma membrana, tá? Estou fazendo um... Estou fechando aqui um... Ficou horrível. Mas é mais ou menos isso, né? Eu tenho a membrana e aqui eu tenho o conteúdo celular. Vocês acham que a ligação que mantém essa membrana coesa é uma ligação forte? Que tipo de ligação é? Oi? Quando vocês estudaram o modelo da bicamada, vocês não pararam para pensar nisso? É uma ligação química covalente, o que mantém essas bicamadas juntas? É uma ligação química covalente? Como eu tenho no carbono e no hidrogênio? Não. Que tipo de interação é? É iônica? Porque isso aqui, né, essas cadeias aqui são compostas de carbono e hidrogênio, né? Oi? Como as duas? Em cima ela é apolar, aí no meio ela é polar, aí embaixo... Não, isso aqui, ó, aqui é água, é o meio fora da célula. Aqui dentro eu devo ter água junto com um monte de outras coisas. Isso aqui é carregado eletricamente, né? Eu não vou colocar a carga ali porque isso aqui é carregado. A parte é a cabeça polar dessas espécies químicas. Forças intermoleculares, vocês já ouviram falar, né? Não é uma força intermolecular aquilo? O que vocês aprenderam sobre forças intermoleculares? Que são fortes ou fracas? Se você olha uma ligação, isoladamente ela é fraca. Mas se você olha muitas delas juntas no mesmo sistema, tem que ser forte, né? Porque senão nós nos desmininguiríamos numa poça de gordura, músculo, proteína, né, com o nosso esqueletinho servindo só de ponto de apoio, né? Eu me mantenho de pé e os meus tecidos existem graças a essas forças intermoleculares. Tudo isso que eu falei até agora, eu só falei de corpo humano. Mas vocês repararam? Eu não parei de falar de química em nenhum momento. Então, a ênfase da nossa disciplina, ela vai ser sobre as transformações da matéria, e a gente vai dar um enfoque muito grande nas características microscópicas que definem as propriedades macroscópicas das substâncias. Esse é o nosso objetivo. Vamos fazer cálculo de solução? Lógico que nós vamos fazer cálculos de concentração. Vamos fazer cálculos estequiométricos? Sim. Vamos fazer balanceamento? Garanto para vocês que sim, porque eu garanto para vocês que ninguém daqui que não saiba fazer balanceamento e trabalhar com solução, vai passar adiante. Porque a minha missão não é barrar, a minha missão é ensinar a fazer quem não sabe. Mas é tão importante que vocês não podem seguir sem saber fazer isso. Vocês podem matar uma pessoa se vocês não souberem fazer isso. Tá certo? E eu sempre vou procurar dar os exemplos
né, mais voltados para a área de vocês, né, porque a gente possa aproveitar melhor.